Bom, galera, aqui é o Christian da NASCAR. Hoje a gente vai apresentar algumas informações sobre como é a concepção de uma placa eletrônica de central de injeção para motor. Parece uma coisa bem difícil, que a gente começa a querer consertar uma placa e a gente não tem noção de como funciona, de como que é o contexto geral de uma placa. Então eu vou passar as informações assim bem por cima para vocês terem uma noção de como funciona e daí por que um programador lê tal coisa e uma memória interna, uma memória externa. Por que disso? Por que tem que ter um drive? Por que tem que ter tantas coisas dentro de uma placa? E parece algo tão difícil, mas se a gente for ver é bem simples. Uma placa eletrônica, de injeção eletrônica, é uma coisa bem simples, mas para quem não conhece nada se torna algo bem complicado de se entender. Então vamos passar umas noções básicas de como funciona uma placa. Por exemplo, uma placa eletrônica, o que ela vai ter? Ela vai ter o nosso conector, onde tem os vários pininhos, né, de saída. O que vai ter mais ali dentro? Vai ter a nossa fonte. O que a fonte faz? Ela vai alimentar a baixa tensão e a tensão alta, e dependendo da corrente, para mais corrente e baixa corrente. Então, essa fonte, e depois vamos ter vários drives. Depois a gente vai ver o que é cada drive. O que eles chamam de drive? O que é esse drive? E aqui processador. Tem algumas placas, igual por exemplo Mercedes, que tem também um CI, que seria de comunicação, geralmente para a rede CAN. Joia? A princípio, assim, bem a grosso modo, seria isso. Agora a gente vai precisar destrinchar essa parte aqui. Pegando essa parte aqui, ó, a gente vai começar então com o processador. Vou puxar aqui embaixo então, ó. O processador, a gente vai ver que ele tem o quê? Muitos terminais. Por quê? Cada terminal desse aqui geralmente é usado uma função. Por exemplo, eu mando a informação para o drive ligar. Drive pode ser uma ventoinha, pode ser uma válvula purga, pode ser a bomba de combustível. E eu recebo uma informação em outro pino para ver se ligou mesmo. Ou, por exemplo, eu mandei ligar uma ventoinha e eu quero saber a velocidade dessa ventoinha para ver se ela não travou ou se não está com problema. Eu posso receber informações de sensor de pressão. Eu posso receber vários sensores de acordo com o que eu preciso. Por isso tem tantos pinos. Então cada pino geralmente é uma função que ele recebe. Beleza? Então o processador ele vai receber todas as informações, vai processar e vai enviar todas as informações. Certo? Essas informações é acionamento de drive, comunicação, tudo. Então quem faz isso é o processador, que ele vai processar isso aí. Beleza? Essa parte do processador
o processador geralmente ele vai trabalhar em 3 a 5 volts, certo? Qual que é a bateria do carro? 12 volts, certo? E a gente chama 12 volts, mas é 14 com o carro ligado. Joia, se eu colocar 14 volts aqui, 12 volts, o que acontece com o processador? Fumaceia. Então, para baixar essa tensão para essa tensão aqui, a gente vai ver depois que a gente tem a fonte. Joia? Então, a gente vai acionar, por exemplo, uma bomba elétrica. Certo? Nessa bomba elétrica, pode ser de combustível, por exemplo. Se eu consigo acionar com 3 a 5 volts, 3 ou 5 volts, não consegue. Se eu colocar esse pino ligado direto na minha bomba para o terra, não vai funcionar. Por quê? Não tem corrente. E o que vai acontecer? Essa carga é muito alta para esse pino e esse cara novamente vai fumacear. O que eu preciso fazer? Eu preciso condicionar essa saída para essa entrada aqui, para transformar 3 em 12 volts. Quem fica aqui no meio? O nosso drive, certo? Essa é a função do drive. Todo mundo lembra que todas as informações vêm e vão do processador? Então, todas as informações que saem, elas precisam geralmente passar por um drive. Se for ligado direto a informação no processador, geralmente ela é ligada por um resistor para 5 volts, quando esse cara daí é alimentado por 5 volts. E aqui, por exemplo, o teu sensor. Então ele vai ter uma variação de resistência, ele vai variar para cima ou para baixo, mudando esse valor de resistência. Por quê? Ele vai dar uma diferença aqui de resistência. Que esse ponto aqui, se eu tiver uma tensão que é V de TVNAM igual, que é essa tensão chamada nesse ponto, V de TVNAM, é essa resistência variável vezes a tensão dividido pelas a soma das duas resistências, R1 mais R. Vamos chamar esse cara de R1 mais esse R aqui. Beleza? Então, essa aqui é a tensão. Se esse cara aqui ele está variando, automaticamente essa tensão varia. Por isso que quando a gente mede, por exemplo, com o multímetro do terra para cá, a gente vai encontrar sempre 5 volts se não tiver esse sensor. Por quê? Aqui automaticamente está ligando os 5 volts para esse cara aqui. Então, tu vai encontrar sempre, geralmente, 5 volts nesse ponto aqui. Beleza? Vou dar uma apagada aqui e a gente continua com o vídeo. Joia. Legal. Dando continuidade, então, ao processador. No processador, na placa, então ele vai ter uma coisa assim chamada memória. Memória flash e memória EEPROM. Como é que funciona? Dentro do processador tem 3 partes. Uma que a gente chama a memória principal. Outra, a memória EEPROM. Memória flash. O contexto, mais ou menos, é interessante saber essa parte aqui, que é a principal
informação que a gente vai usar em questão de leitura e escrita na placa. Porque essa memória principal no processador, o que que ela faz? Quando eu coloco um boot, o boot é o que? É um resistor, um jumper para entrar em modo de programação. É onde que eu vou dizer assim, ó, que esse cara aqui, essa memória principal, em vez de ela executar essa informação aqui, ela vai executar uma informação aqui de dentro. Então, por exemplo, assim, ó, eu liguei a minha central. O que que ela vai começar a fazer? Ela vai começar a ver se tem tensão nos terminais, qual é as tensões de sensores, se os atuadores, o que que ela precisa fazer, certo? Esse é o funcionamento natural dela, né? Para que ela foi feita essa placa? Para funcionar. Para funcionar, para ligar o motor e fazer ele funcionar, beleza? Esse é o funcionamento normal. Agora, quando eu faço o boot, através de resistor, quando eu ligo ela não vai, a placa, ela não vai para cá, para o modo de funcionamento natural. Ela vai para o modo de programação. Então, nesse modo de programação que eu consigo gravar o nosso arquivo hexa ou bin e ler o nosso arquivo hex ou bin. Beleza? O que é esse hexa ou bin aqui? São essas informações aqui, ó. Em funcionamento normal, geralmente eu não tenho como ler essas informações quando ela está funcionando normal. Algumas centrais, os programadores fizeram que eu posso ler através do software original, beleza. Mas de praxe, igual por exemplo o ST10, ele precisa entrar num boot para eu conseguir ler e escrever o hexadecimal, que seria essas informações aqui. Joia? Então, vamos dizer assim, ó, eu tenho dentro do processador uma parte de programação para a memória principal, que eu vou ter para ler ou escrever, ou para funcionamento normal, que eu vou usar minha memória flash, minha memória EEPROM, minha memória flash. Beleza? O que essa memória flash faz? Essa memória flash, ela vai ser o funcionamento do carro. Como o carro vai funcionar? Joia? Então, em tantas rotações eu vou ter tanto de injeção de combustível, etc e tal. É o mapa de injeção do carro. Joia? Mas essas informações, elas mudam? Geralmente elas não mudam. Por isso que quando tu precisa remapear um carro, tu precisa mudar esses valores aqui. Agora, o que é a memória EEPROM? A memória EEPROM é a memória onde que tem o número de chassis, tem o KM, tem chave, PIN code, códigos de erro e assim vai. Aqui vai na EEPROM. Por quê? O KM muda? Sim, muda constantemente. Então, a memória EEPROM foi feita para várias gravações. A memória flash, ela não tem um número de gravações tão grande. E, mesmo assim, eu teria que gravar toda essa informação. Ou seja, a chance de corromper esse arquivo grande seria muito do que esse pequeno aqui. Esse arquivo de EEPROM é pequenininho. Esse arquivo aqui é grande. Esse, geralmente, é em torno de 2K. Esse aqui geralmente de 512K, 1024 e assim por diante. Beleza? Então, como é que é o arranjo na placa disso aqui?
a gente vai precisar ler essas informações. Então a gente já sabe que tem uma memória principal, esse é a memória principal de todo o processador, que vai fazer ele começar a trabalhar. Essas informações aqui vão fazer que ela seja diferente para um carro ou para o outro. Joia? Isso aqui vem de fábrica e nunca muda. Então vamos apagar para ir para a próxima parte. Voltando então, o processador, novamente, o processador, então ele vai ter dentro dele, ele pode ter, esse aqui é o processador, ele pode ter uma EEPROM interna e ele pode ter uma memória flash, certo? Como a gente tinha comentado. Em alguns casos existe a memória flash interna e externamente a placa, a EEPROM. Em alguns casos mais remotos, a memória flash e a EEPROM externa, certo? Então há esses três tipos de memórias. O que a gente fazia? Por exemplo, a central que tem o ST10. O ST10 existe memória flash interna e a EEPROM externa. Tem outras que vocês vão ver que existe a memória flash interna e a EEPROM interna. A EEPROM está onde? Na EEPROM. Geralmente, quando vai ler uma memória, por exemplo, uma central da BMW, por exemplo, ela vai ter lá separado para tu ler a memória EEPROM e a memória flash. Quando tu lê com CATAG, ele vai perguntar: você deseja separar EEPROM da flash? Ele vai separar um arquivo de EEPROM e um arquivo de flash, certo? Geralmente tem outras ainda que eu esqueci de mencionar, que só tem a flash. Nessa flash ele grava tudo. Por quê? Porque daí essa parte de EEPROM ele já coordena dentro. Por exemplo, no ST10, um exemplo ST10, tem a ST10 com a memória EEPROM externa e o ST10 que é tudo na flash. Esse cara, tu vai apagar, por exemplo, o banco 1 e 2 ou 3 e 4, certo? Para onde que está o nosso número de chassis, chave, etc e tal. Beleza? Então, ali dentro tá as informações. Assim eu vou entender um pouco de como funciona a mudança de uma placa que eu quero clonar. Por exemplo, tem uma placa usada. Pensando aqui, se eu tiver uma placa usada, eu quero clonar. Vamos fazer que esse aqui seja nosso primeiro exemplo, certo? Eu quero clonar essa placa que tem um processador com uma flash, com ST10. Como é que eu faço? Se o meu VIN está aqui dentro dos bancos 1 e 2, ou depende 3 e 4, depende da placa, do modelo do processador, eu clono o quê? Tudo ou só essa parte aqui? Se eu quiser clonar para o carro funcionar e a mesma numeração, a flash no geral vai ser igual, tudo igual. O que vai mudar é o banco 1 e 2. Então se eu clonar só esse banco aqui, esses dois bancos,
já vai o carro funcionar, beleza? Agora eu quero, por exemplo, um carro 1.6 passar para 1.4. Adianta só fazer a clonagem desses bancos? Não, o carro vai ligar, mas vai ficar com excesso de gasolina, etc e tal. Por quê? Porque o mapa é diferente. Onde está o mapa? Na flash. Onde está para ligar o carro? Na EEPROM, que é aqui. Então, se eu quero clonar essa central e a central são idênticas, eu preciso gastar 15 minutos para clonar tudo, ou eu só vou no banco 1 e 2 e clono em 1 minuto? Então, essa é a vantagem de saber como funciona para eu saber o que fazer e ganhar tempo. Beleza? Geralmente o cliente quer fazer algo rápido e daí tu fala, ah não, isso vai demorar 1 hora. Ah, mas o cliente tem 10 minutos. Não, 10 minutos, eu clono isso aqui rapidinho e tá pronto. Beleza. Vamos um outro exemplo. Tu tá com uma central igualzinha do carro dele. E daí tu viu que é uma central do modelo 2 aqui. Como é que eu vou clonar essa central aqui? Eu preciso mexer no meu processador? Não. Se as duas são iguaizinhas, eu não preciso mexer no meu processador. Eu simplesmente pego minha SOICzinha de 8 perninhas lá, dissoldo, tiro uma, coloco na outra, fechou, tá pronto, colocou no carro, funcionou, vai embora. Se for de 1.4 para 1.8, daí já muda, daí eu precisaria fazer a mudança da minha flash no processador. Sendo que tem alguns que a gente não consegue nem ler essa flash interna, porque é um Infineon, e daí a gente só pega a mesma central e troca a EEPROM externa e fechou. E depois temos as que são com EEPROM interna e a flash interna. Esse daí geralmente a gente pega um KTAG, lê essas informações e clona rapidinho. Daí a gente geralmente clona ela inteira. Essa é a parte mais importante que eu queria passar para vocês na questão de processador numa placa eletrônica. Vamos apagar novamente e a gente vai falar da fonte dos drives. Vamos falar um pouco agora de fonte. A fonte ela é feita então para gerar 3 volts, 5 volts ou 12 volts, geralmente com corrente. Então ela pode gerar 3.3 volts, 5 volts ou 12 volts, certo? Então minha fonte lá ela vai ter minha saída 3.3 geralmente para processador, 3.3 geralmente quando é BMW, Mercedes, carros populares geralmente usam 5 volts aqui. Por quê? Porque eles vão pegar essas informações de sensores, fazer o condicionamento por resistor e já entra direto no processador. E 12 volts. Esse 12 volts ele vai alimentar os drive. Em concepção geral, o que é um drive? É uma chave eletrônica, como se fosse um relé. Só que ativado por 5 volts ou 3 volts. De forma eletrônica, que eu ativo esse 12 volts para minha carga. Então, eu não vou conseguir ativar carga com o processador aqui. Não vou conseguir ligar direto. Então eu ligo como se fosse uma contactora ou como se fosse um relé. Por que eu não uso um relé? Eu poderia usar um relé, mas o relé ainda, a bobina dele puxa muita corrente. Então para ligar um relé, eu precisaria aqui um transistor, que seria, entre aspas,
um drivezinho para conseguir ler o relé, para conseguir ativar o relé. Então eles pegaram e tiraram e fizeram, por exemplo, esse cara com os 2 estágios aqui dentro e chamou de drive. Agora ficou que a gente chama isso aí um relé de estado sólido, ou seja, ele não tem mais essas molinhas, nada dentro, ele só virou uma cápsula de silício. Ou seja, lá dentro tem a parte de baixa potência para condicionar direto no processador e para condicionar diretamente a carga. Então eu consigo com baixa tensão ativar uma carga de alta corrente, de alta tensão. Alta tensão, digo 12 volts na área automotiva. Então essa é a função do drive. Da fonte, fornecer corrente, fornecer diversas tensões. Então, por exemplo, o que acontece muito? Eu dei um curto no meu 12 volts, essa fonte estragou, não gerou mais 5 volts, certo? Certo. Mas agora eu quero clonar a minha central. Ela tá morta? Tá morta. Tenho como clonar ela? Tenho. Sabia que tem como? O que a gente pode fazer? Remove essa fonte fora e simplesmente joga aqui onde que tem um capacitorzinho, geralmente. Tu vai descobrir lá qual que é o negativo e qual o positivo. Joga terra, joga 5 volts da tua fonte regulável e consegue ler consegue alimentar o processador e fazer ele comunicar novamente. É assim que eu faço para quando queima a fonte, que ela tá morta, que ela pegou fogo, a placa lá, alguma coisa, mas o processador está intacto lá. O que eu faço? Tiro essa parte, tento ligar o 12 volts. Se for alimentação, se for comunicação por K-line, eu preciso do 12 volts também alimentado. Eu vejo onde que as alimentações da placa eletrônica e tento alimentar também. Ou seja, eu faço uma fonte externa, tudo com gambiarra, tudo com fonte externa. E daí eu consigo fazer o processador ligar e consigo clonar ele. Geralmente o processador não queima, queima os periféricos, entra oxidação, por exemplo nos Peugeot, que oxida lá aquele cantinho lá e para de funcionar a fonte e para de funcionar a placa. Arranco aquela parte fora, alimento direto 5 volts do processador, ela volta a comunicar com ST10 e boas. Beleza, galera? É isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha ajudado essas informações. Lembrem, se for interessante esse vídeo, esse formato de aula, dê o joinha, se inscrevam e escrevam lá embaixo. Ah, legal, continue assim, nós preferimos esse tipo de aula do que do outro, porque a gente daí vai continuar dando nesse formato. Se, por exemplo, não tiver visualização comparado com os outros vídeos, a gente continua como nos outros vídeos. Beleza, galera? Então depende do comentário de vocês. Tem que comentar lá, tem que ter visualizações nesse modelo de aula para a gente continuar assim. Para mim é tranquilo fazer daquele modelo ou desse aqui, é bem tranquilo. E a gente vai passando mais informações para vocês. Beleza, galera?